Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. 2 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Saúde e pacote laboral do Governo. Os dois temas em destaque no debate presidencial desta noite entre Catarina Martins e Henrique Gouveia Melo. Começando pela saúde, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda criticou o investimento nos privados e diz que tem recebido muito dinheiro e feito pouco. O que eu proponho, sobretudo, é que possamos olhar para as questões que temos hoje de outra forma, reinventar. Não vale a pena defender o que tivemos, também não vale a pena defender que é dar dinheiro aos privados, porque eles têm ficado com muito dinheiro e não têm feito nada de jeito. Portanto, precisamos, seguramente, é de olhar para o problema de outra forma e é isso que eu me proponho fazer. Quanto ao Almirante, defende um modelo mais híbrido entre o público e o privado na saúde. Qual é o destino que nós queremos para o Serviço Nacional de Saúde? Isso não está claro nesta governação. E o Presidente pode ajudar a esclarecer isso, porque isso é muito importante para se perceber se quer um modelo encostado. E eu defendo esse modelo encostado, tem um papel essencial, até porque é um elevador social importante na sociedade, ou se quer um modelo mais híbrido, com mais espaço para a medicina privada. E o senhor o que é que defende? Eu acabei de dizer que... Mais híbrido? Eu acho que o modelo é híbrido, mas o Estado tem que garantir um SNS público de qualidade. Num debate onde a defesa também esteve em escrutínio, o pacote laboral do Governo, acerca deste tema, Catarina Martins diz que se opõe totalmente e alerta ainda para o que diz serem perigos da proposta do Executivo. Mesmo as pessoas que pensam que isto não é nada com elas, porque não precisam das horas extraordinárias para chegar ao fim do mês, ou porque como já têm um contrato permanente, acham que estes contratos a prazo não as afetam, cuidado! O que o Governo agora pôs em cima da mesa nas negociações com o UGT foi as empresas poderem baixar um trabalhador de posição e de salário. Isto é gravíssimo. Já Henrique Gouveia Melo apenas pede uma coisa, que não se mexa na duração dos contratos de trabalho. O primeiro direito que não deve nunca ser mexido é o direito dos tempos que estão previstos neste momento em termos dos diversos tipos de contrato. Contrato a termo incerto, etc. Porquê? Porque isso vai precarizar... O alargamento. E mais do que precarizar. Além de precarizar, não vai contribuir para a competitividade da economia. Gouveia Melo e Catarina Martins, esta noite na SIC. O próximo debate presidencial está marcado para esta segunda-feira, às 8 da noite, na RTP. Será entre o candidato liberal, João Coutinho de Figueiredo, e Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo Partido Livre. O Presidente da República diz que a Europa tem de ser diplomática, dura e mais unida em momentos cruciais. Uma posição defendida esta noite por Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito das negociações que decorreram em Genebra sobre o plano de paz para o cessar-fogo na Ucrânia. O Presidente da República deixa ainda claro que é necessário uma posição mais firme por parte da Europa para que o mundo não fique dominado pelos Estados Unidos, China e também a Rússia. Acho que a Europa é essencial para que isto não fique só 2 potências e meia, que é Estados da América, China e depois meia a Federação Russa, que gostaria de ser 3, para isto o mundo não ficar um G3 que mandam no resto do mundo, ou um G2,5. A Europa, que é poderosíssima em termos económicos, tem de ser poderosíssima em termos políticos e internacionais. Tem que ser uma potência política internacional. Marcelo Rebelo de Sousa, à margem da entrega do Prémio Manuel António da Mota, na cidade do Porto. Quem também falou sobre a guerra na Ucrânia foi Luís Montenegro e diz que o plano norte-americano para a paz não preenche os requisitos mínimos. O Primeiro-Ministro defende que a articulação com a União Europeia é obrigatória neste processo negocial. Luís Montenegro pede mais velocidade em todas as negociações para alcançar a paz, mas deixa a ressalva de que o plano norte-americano não é o caminho certo. A meu ver, não preenche aqueles que são os requisitos mínimos que salvaguardam
uma paz justa e duradoura para a Ucrânia, enquadrada também no objeto de termos um horizonte de segurança na Europa e, portanto, diria que, como também já foi afirmado, é uma base, mas é uma base que é ainda muito insuficiente para aquilo que são os objetivos europeus. Luís Montenegro em declarações aos jornalistas em Luanda. Acerca da visita do Primeiro-Ministro a Angola, cerca de meia centena de chefes de Estado e de Governo africanos e europeus participam entre segunda e terça-feira na Cimeira União Europeia-África. Este evento é o 7º entre os dois blocos e assinala os 25 anos da parceria. Vai ser co-presidida pelo Presidente do Conselho Europeu e ex-Primeiro-Ministro português, António Costa, e também pelo líder angolano João Lourenço. O primeiro-ministro português Luís Montenegro, também o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente do governo espanhol Pedro Sánchez são alguns dos responsáveis europeus já confirmados. A cimeira vai centrar-se em temas como acelerar o progresso em áreas como a paz, a segurança, integração económica, comércio e também o investimento. A Bosch em Braga termina esta segunda-feira um layoff que vigorava desde o início do mês de novembro e que estava a afetar mais de 2.500 trabalhadores. Recordar que em causa estava a escassez de componentes. Segundo a empresa alemã, a fábrica vai conseguir produzir sem necessidade de recorrer a um regime de layoff a partir desta segunda-feira, em resultado de um fornecimento mais contínuo de componentes. Ainda assim, a Bosch indica que não pode excluir futuras interrupções de produção devido à situação geral de escassez de componentes e da evolução da política comercial. O presidente do Brasil assegura que Jair Bolsonaro vai cumprir a pena de prisão que foi determinada pela Justiça. A garantia foi dada por Lula da Silva, que recusou comentar a decisão do Supremo Tribunal de colocar o antigo presidente em prisão preventiva. Em conferência de imprensa, Lula da Silva diz que Jair Bolsonaro foi julgado de forma justa e que a Justiça cumpriu a função que tem na sociedade brasileira. Acrescentou ainda que foram mais de 2 anos de investigação que levaram à sentença de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A palavra de Lula da Silva surge depois de, neste fim de semana, Jair Bolsonaro ter sido detido preventivamente por risco de fuga. E vamos ao desporto, neste caso ao futebol, onde terminou este domingo mais uma eliminatória da Taça de Portugal, a quarta desta temporada 25-26. Há 3 surpresas na Prova Rainha. A Associação Desportiva de Faf, Caldas Sport Clube e também o Atlético Clube de Vila-Mié seguem em frente depois de terem eliminado adversários de escalões superiores. Vamos lá à Faf, onde a equipa local venceu, já nos últimos instantes da partida, o Aroca, da primeira divisão, por 2-1. Antes disso, o Vila-Mié venceu também já nos descontos o Leixões da segunda divisão por também 2-1 e já ao cair da noite deste domingo, após grandes penalidades, o Caldas da terceira divisão conseguiu vencer por 6-5, isto no desempate por pontapés de penalti, o Tondela da primeira divisão, esta para prosseguir então para esta quinta eliminatória da Prova Rainha. Em outros resultados desta noite, o Braga venceu na Pedreira o Nacional da Madeira por 4-2, segue assim em frente para a próxima fase da Taça de Portugal, que tem sorteio agendado para esta terça-feira, o sorteio que vai determinar não só o emparelhamento da quinta eliminatória, mas também já prever esses cruzamentos, esses encontros da sexta eliminatória. Vamos fazer um balanço de toda a Taça de Portugal e também do desporto mais logo ao início da manhã em mais um Vamos à Bola. Terminamos também este noticiário no desporto com Mariana Machado e José Carlos Pinto, que se sagraram campeões nacionais de corta-mato. A atleta olímpica do Sporting de Braga confirmou o favoritismo com que chegou a Lagoa, no Algarve,
Machado conquistou o 5º título de campeã nacional de corta-mato, igualando assim Fernanda Ribeiro e ficando a 3 títulos de Rosa Mota. Na corrida masculina, José Carlos Pinto, corredor individual, alcançou o primeiro título de campeão nacional ao garantir o 4º lugar na geral, atrás dos 3 atletas quenianos que ficaram no pódio. Ponto final neste noticiário das 2 da manhã. Regresso dentro de 20 minutos para a síntese informativa. Continuo com a Rádio Observador. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.